elevando um pouco o pensamento em Jesus, deixando que pare sobre nós essa paz que nos é dado agora para os bons espíritos, que a gente aceite a companhia e a influência de bons espíritos, que a gente esteja orientado sempre pelas direção, pelas leis, pelos exemplos de Jesus, e que o nosso encontro hoje nos enche e nos traga muita alegria pelo conhecimento, pela vontade de evoluir, a vontade de continuar a evoluir e a vontade de todos estarmos juntos no amor e na lei de Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, que eu não falei ainda, sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. O capítulo 9. Mediunidade, ocupação, emissões dos espíritos. Introdução. Allan Kardec, ao apresentar o resumo da doutrina espírita no Livro dos Espíritos, assevera: os espíritos exercem sobre o mundo uma ação incessante. Agem sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das forças da natureza, causa eficiente de uma multidão de fenômenos até agora inexplicados ou mal explicados, que não encontram solução racional. Com os homens, as relações dos espíritos são constantes. Os bons espíritos nos convidam ao bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os maus nos convidam ao mal, e é para eles um prazer ver-nos sucumbir e cair no seu estado. Examinando a forma de atuação dos espíritos, Kardec vai dizer que as comunicações podem ser ostensivas ou ocultas. As comunicações ostensivas realizam-se por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, na maioria das vezes através de médiuns que lhes servem de instrumentos. As comunicações ocultas verificam-se pela influência boa ou má que eles exercem sobre nós sem o sabermos, utilizando-se do nosso pensamento. Então, ali a gente está vendo, né, lá? Tem uma criança sentadinha ali, e ele realmente aí ele tem uma mediunidade, né? Está aparecendo ali. Depois temos um outro, né? Que está ali no grupo espírita ali, e ele também está sendo assessorado pelos espíritos superiores. Pode falar, Gleison. Não, então, essa introdução só vai ligando aquilo que a gente já vem vendo, né, estudando, que a gente viu como os espíritos são as moradas, as outras moradas, né, que a gente tem no plano espiritual, como que os espíritos, podemos dizer, vivem, e agora a gente vai ver como que é essa comunicação entre ele e nós encarnados, né? E a gente vê que aqui um breve comentário, né, que ele faz, mas já há essa comunicação ostensiva, oculta, mas de várias formas há essa comunicação, né? Então a gente vê que a mediunidade está aí e tem vários tipos, a gente vai ver ao longo da reunião da gente, e essa comunicação ela dá de diversas maneiras. Então a gente pode tê-las de diversa forma, né? A forma que cada um conseguir administrar, educar, sentir e perceber, né? A gente vê pela ilustração que há sempre a presença dos nossos amiguinhos, né? Pelas as ilustrações a gente vê que a gente está sempre sendo influenciado e sempre ou por bom ou mal, mas aí também entra a escolha, gente, né, do livre-arbítrio. E até ou continua o livre-arbítrio de a gente escolher essa forma de comunicação. E aí a gente vai vendo ao longo da reunião que vai
nos mostrando como que são feitas essas comunicações, né? É isso. Mediunidade. Allan Kardec usa a expressão latina medium, que significa intermediário ou meio, para designar aquelas pessoas portadoras da faculdade mediúnica, ou seja, indivíduos capazes de colocarem em contato mais direto os dois planos da vida, o plano dos encarnados e o plano dos encarnados e desencarnados. O médium, pelo fato de ser portador de certos recursos orgânicos, torna-se a ponte, o meio, o intermediário entre o espírito e os homens. Segundo Kardec, todo aquele que sente, num grau qualquer de influência dos espíritos, e é por esse motivo médium. Lembra ainda o codificador que esta faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem algum rudimento. Kardec orienta para que se reserve a expressão médium apenas para aquelas pessoas em que a faculdade mediúnica se mostre bem caracterizadas e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Aí ele coloca como médio esse interlocutor, né, do plano espiritual, aquela ponte que a gente faz entre o plano espiritual e o plano material, né? Os espíritos, é claro que usam a matéria para essa comunicação, e o médium, ele só é um intermediador, né? E que ele passa a mensagem que ele coloca aqui, dos espíritos, essa comunicação dos espíritos para os homens, para os encarnados, e não dos homens para os espíritos, né? Então a gente, que nem o pessoal brinca, que o telefone toca de lá para cá, né? Não é daqui para lá. Então a mensagem sempre vem, a comunicação é dada pelos espíritos, e os médiuns são só o mediador, só aquela ponte do plano espiritual para o plano material, né? E é isso, é essa ponte, essa ligação que aí faz o médium de trazer as informações do plano espiritual para o plano material, né? A comunicação dos espíritos com os homens, né? E não dos homens com os espíritos. Então, aí é o desenvolvimento nosso, que ele fala que aí tem vários médios, e aí cabe a cada um ter a sua sensibilidade, e aí dentro das suas características, para captar e ter as suas informações. Vai ser influenciado pelos espíritos afins, mas dentro das suas características também, dentro da característica dos médios. Então, há essa comunicação, né? Então, essa ponte, o médio é só uma ponte do plano espiritual pro físico, pro material, né? Lembrando que todos nós somos médiums, todos. Todos temos essa capacidade. Em alguns, a mediunidade é aflorada. O que quer dizer aflorada? Ela se destaca mais. Em outros, é preciso algum estudo e o desenvolvimento mediúnico para que essa mediunidade se aflore. Então, a responsabilidade do médium é enorme, é muito grande. Então, ser médium não é um privilégio, ao contrário, é muita responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande a mediunidade. Então, é para ser muito bem vista e estudada e compreendida mesmo, né? Então, qualquer um pode ser médium. Então, vocês veem por aí pessoas que nunca frequentaram um grupo espírita, nunca fizeram nada e têm uma mediunidade maravilhosa. Pode não ser a mediunidade, vamos dizer, educada, como a gente costuma falar, né? Certinha para saber fazer essa comunicação direito. Mas são médiums, já vem com isso aflorado. Outros, não. Então, agora a gente vai ler os tipos de médiums.
Com relação ao tipo de fenômeno produzido, os médiuns podem ser classificados em vários tipos. Médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos de corpos inertes ou ruídos, materialização de espíritos, etc. Foram muito comuns no passado e tinham a finalidade de chamar a atenção para os fenômenos espíritas, mas hoje são cada vez menos frequentes, né? Ali nessa foto que vocês estão vendo, o Chico está fazendo um efeito físico, né? Isso é o efeito físico que o Chico fez. São médiuns de efeitos físicos. Tá? Você quer falar alguma coisa, Cleiton? Não? Não, pô, que Chico, a mediunidade dele, ele já dominava bem todos os tipos de mediunidade, né? A gente vê essa mediunidade de efeito físico, que hoje também já é mais raro, mas a gente vê que acontece, e usando aquilo que foi colocado, né? O estudo, a afinidade do médium, e aí o médium tem essa vocação mais pro efeito físico. Então, usufrui o espírito para a comunicação, usufrui do fluido do médium para fazer esses efeitos, né? Físico, aí a materialização e fazer esse efeito físico que a gente vê na ilustração, né? Médiuns falantes ou psicofônicos permitem a comunicação dos espíritos através da fala. Isso a gente tem bastante, né, dentro, assim, naquelas reuniões de desobsessão, a gente vê muito, né, que ainda é bastante frequente, e a gente tem esse médium, o falante, né, que aí o espírito usa da fala, na orientação, a gente vê que aí ele passa esse eu acho que é um que é mais comum a gente encontrar, né, ver, assim, perceber. É. Médiuns escreventes ou psicógrafos permitem a comunicação dos espíritos através da escrita. Tem muito, é legal de pensar que a gente também tem, como a gente pode até não pensar, mas não é só no meio espírita, assim, na casa espírita, no meio espírita, a gente está falando de espíritos, que influencia a gente, esses escrevente, psicográfica, tudo, a gente pode ver também muitos livros, né? Quantas pessoas são ajudadas, não só por aquela que a gente imagina muito ver Chico também, pelas cartas que ele fazia, que isso consolou e auxiliou muita gente, mas a gente também tem muitos escritores, né? Muitos livros que são muito de grande ajuda e que são psicografados, né? A gente não ficar pensando que são só aquelas cartas de atendimento, mas também livros, muitos livros que deixam que são obras que são trazidos por espíritos que fica para a gente por um bom tempo de estudo, de aprimoramento, são psicografados, né, que são ditados por espíritos, e são vários livros que a gente tem, muitos aí, né? Sim, então existem também os médiuns psicofônicos e os psicográficos, né, os que escrevem, tá? E, Médiuns audientes, ouvem os espíritos. sim, esses são aqueles que têm a sensibilidade auditiva maior, que treinam mais e consegue ouvir, né? O que ouve na comunicação ouve os espíritos e aí repassa a, a mensagem, né? Médiuns videntes, veem os espíritos. Esse já dá para perceber, a gente, em conversando de gente, que às vezes, quando não tá, a gente entre amigos e irmãozinhos, que a gente encontra no centro, às vezes, né, aí o irmãozinho até meio assustado, eu vejo isso quando
não é uma mediunidade que está mais educada ou um pouco mais equilibrada, às vezes a pessoa até desequilibra, se assusta um pouco, né? Eu tô vendo, eu vejo, mas é o médium que os efeitos consegue ver, ele está essa afinidade mais apurada, mais treinada, né? A visão dele. Ele Médios, consegue ver. desculpa. Médios Não, você intuitivos pode... captam o pensamento dos espíritos. Essa mediunidade é uma mediunidade que a gente ela tem, ela tá, aquela de efeito físico, a gente percebe que ela vai passando um pouco, já não é tão necessária, e a gente vê nos estudos que essa é uma mediunidade que tá sendo mais estudada, melhor aprimorada agora, e é o que a gente está vendo se aflorar mais, né, a mediunidade intuitiva. Na captação de pensamento, a gente vê pessoas com diversos pensamentos bons, diferente daquilo que já tinha, então ela está em mais evidência agora, assim, dá para perceber bastante. Médios de desdobramento são capazes de se afastarem do seu corpo físico e desenvolverem atividades espirituais. Essa a gente vê na imagenzinha, isso acontece muito no sono, né, durante o sono, esse desdobramento, que o médium ele vai fazer auxílio, trabalho espiritual com esse desdobramento, né? Então, isso ocorre muito no sono, que aí esse desdobramento e um trabalho espiritual, né? Quando a gente isso dentro daquela linha, a gente sempre está procurando fazer o bem, procurando melhor. Então, esses médios que têm esse desdobramento para um bom trabalho no plano espiritual. Médiuns de cura são capazes de aliviar ou curar doenças pela prece ou pela imposição das mãos. Aí é uma mediunidade de cura. Isso já é um domínio. Todas as mediunidades são domínios, são educações, domínio, estudo, afinidade com a mediunidade, com a comunicação. E aí a gente vê que no campo da espiritualidade há trabalho para todos, para nós todos, e esse de cura também um estudo mais aprofundado, mas é aquele domínio da imposição de mão, do ectoplasma, e que aí o médico, o espírito se utiliza do domínio do ectoplasma do médico para fazer essas curas físicas, né? Então, há essa mediunidade de cura pelo médium, pelos espíritos que se utilizam do médium, pela afinidade, pela vontade, pelo estudo do médium, para fazer a cura física, né? Médios psicômetras são aptos a detectar a vibração existente em objetos e locais. Esses são os médios que aí são várias as mediunidades, esse que vai detectando, a gente às vezes vê no ambiente e sente, olha, aqui pode estar acontecendo, ou aconteceu algo, e sente, e aí há essa comunicação de que ele sente, o espírito só pela vibração mostra o que pela vibração que está acontecendo ou que já aconteceu, a energia que está circulando ali, né? Então aí o médico se comunica por essa vibração e a pessoa tem aquela sensação do ambiente que está e do como então, que pode ir transformando. Tá. Então, nesse tipo de médium, nós aprendemos assim, que existe mediunidade de várias formas. Muitos médios de diversas formas. E existem médios
tem mais do que uma mediunidade dessa. Médios escreventes, médios videntes, eles são videntes, às vezes eles têm 4 ou 5 mediunidades, um médium só. Outros médios eles têm só um. E o que a gente mais conhece, o que a gente mais fala, são os psicofônicos que falam e os videntes que a gente escuta falar. Porém, os outros são muito importantes também. As unidades de quem psicografa, né, que traz mensagens, traz várias coisas. Os médiuns de desdobramento. É muito comum. O médium se desdobra, levanta e vê ele mesmo deitado na cama, ele vem do próprio corpo. Ele fica ali, ele está inerte, ele pode estar em outro lugar, outras coisas naquele mesmo instante. Então, a gente lê em livros, há relatos de espíritos que fazem isso. Eles estavam dormindo, com o corpo deles dormindo, se desdobram em espíritos, vão dar palestras, e as pessoas veem eles em outro lugar. São médios assim, nossa, elevadíssimos, né? Porque o médium precisa ter uma moral muito elevada. Quando a gente fala aqui de médio de cura, a responsabilidade de um médio de cura é muito grande, porque ele trabalha com médicos, né? Ele trabalha com equipe de médicos, e ele está mexendo com a saúde da pessoa. E a moralidade dele ser altíssima, porque essa mediunidade é tirada a qualquer momento. O plano espiritual percebe que o médium está usando mal, é retirado dele. Então, ele pode ter tudo isso, mas a partir do momento que ele não cumpre com o que ele precisa cumprir, com o que ele precisa fazer, essa mediunidade é retirada dele. E eles percebem isso, sabe? Então, e a gente tem que fazer a graça, o que de graça a gente recebe. Por isso que a gente fala, se você for um grupo espírita e cobrem qualquer coisa para te dar um passe para uma cura ou para qualquer outra coisa te cobrar, vira as costas e vai embora. Porque um médium consciente não vai te cobrar nada. Dá de graça ele recebe. Desculpa, Gleidson, eu falando isso tudo só para esclarecer. Agora vamos aos objetivos da mediunidade. Ótimo. Comunicabilidade dos espíritos com os encarnados não é um fato recente, mas antiguíssimo, com a única diferença que no passado era panágio dos chamados iniciados, e na atualidade, com a advento do espírito, tornou-se fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. Então, esclarecimento, instrução e orientação aos homens. Lembra Kardec que a mediunidade assumiu o papel que assumiram no passado dos grandes descobertas, o telescópio e o microscópio. O primeiro deveria fornecer ao homem informações concernentes ao macrocosmo, e o segundo, detalhar o mundo infinitamente pequeno, o microcosmo. Cabe à mediunidade estudar o psicocosmo, o mundo dos espíritos. Assim sendo, através da faculdade mediúnica, benfeitores da humanidade, vivendo no plano dos desencarnados, poderão vincular informações importantes relacionadas ao progresso intelecto-moral. B. Socorro a espíritos em sofrimento. Muitos indivíduos, ao desencarnarem, por não terem desenvolvido uma consciência de eternidade, encontram dificuldades na sua adaptação ao mundo. Ansiedade, medo, sofrimentos morais diversos, perturbação, inconsciência da morte, podem ser identificados em muitos desencarnados. A prática única é um dos recursos utilizados pela espiritualidade maior
para socorrer e a esses espíritos. Contribuir no aprimoramento moral do médium, aprenderemos com a doutrina espírita que a faculdade mediúnica por si só não basta. O importante está a conduta moral daquele que é seu portador. Porque na base do intercâmbio espiritual está a lei de sintonia, que diz que cada um é assistido por espíritos que, em afinidade com seus sentimentos e suas emoções, achando que a mente, na estrutura de todas as manifestações únicas, torna-se imprescindível ao medianeiro enriquecer o pensamento, incorporando-lhe os tesouros morais e culturais. Só para interromper um pouquinho, nós temos mais 8 minutos de reunião, tá? Certo. Continue. Foi, não, tudo bem. Não, então, aí ele esclarece os objetivos dessa mediunidade, né? No primeiro, a gente vê que a mediunidade é como nós, encarnado, e como nós espíritos que já vimos que tem uma, como se fosse uma graduação, uma escala, essa mediunidade também, conforme o nosso aprimoramento, o nosso desenvolvimento, cada estágio, vamos por assim, na mediunidade a gente também tem as nossas obrigações, né? Que são os objetivos da mediunidade. Então, quanto mais um espírito elevado e um encarnado elevado, com a moralidade um pouco mais elevada, que aí o pensamento é da caridade, de ajudar, de auxiliar, a gente vê que vem, ele tem ele é assistido, acompanhado por espíritos que vão dando essa comunicação de coisas que vão contribuindo muito com a humanidade, né? Com o desenvolvimento da humanidade. Então, quer dizer, como que o nosso desenvolvimento é dado, não é só pela gente. Então, temos médiuns que se dedicam muito, que têm uma moral super elevada e que nos traz coisas que vão dando progresso a toda a humanidade. Depois você vê que vai uma escala mais abaixo, que são aqueles espíritos socorristas. A gente vê nas casas espíritas, que são o quê? São os médios que estão estudando, que têm a vontade da caridade, que têm a vontade de aprender, que têm a vontade de se doar, e aí eles são aqueles que vão auxiliar no socorro daqueles irmãozinhos que precisam de auxílio, que estão precisando da influenciação da matéria, e aí vem os espíritos que precisam da comunicação e para passar para os nossos amiguinhos e acalmá-lo, ajudar. E depois essa mediunidade, assim, mais, vamos supor, um pouco menos, como se a gente colocasse num começo de estudo, desenvolvimento mediúnico, que aí que só o objetivo? O objetivo da gente melhorar a nossa moral, estudar, e a gente vai galgando essa afinidade, essa sensibilidade mediúnica, né? Então, quando eu estou mais espíritos, né, bem mais desenvolvidos, encarnados, médium, eles contribuem para o desenvolvimento humano, né, da humanidade, da moral de um todo. Aí você vê um pouco mais abaixo que é um auxílio, todos são na escala evolutiva, mas o objetivo de sempre no auxílio, né? Sempre auxiliar. E um pouco menos, mas um pouco no começo, um desenvolvimento, mas a gente ter aquela reforma íntima, né? Para a gente ir se melhorando, porque aí a gente vai auxiliando, vamos reformando, fazendo aquela reforma íntima e elevando a nossa moral lá no começo. Então, são os objetivos. Vamos auxiliar,
vamos nos melhorar quando estamos um pouco dizendo no começo, querendo essa mediunidade estudada, com razão, com estudo, mas para o nossa reforma íntima isso vai ajudar muito, a nossa moral, para a gente começar a compreender. Depois a gente vai galgando para esse mediunidade ser sempre auxiliadora, né? Sempre educada, elevando a nossa moral, elevando a nossa forma íntima, para que a gente possa nos auxiliar e sempre auxiliar o próximo, recebendo mensagem e conseguindo contribuir. Então, fechando o objetivo da mediunidade, a gente entendeu que o objetivo da mediunidade é esclarecer a humanidade, né? Porque vai trazer coisas novas para o nosso intelecto, para a nossa inteligência, vai auxiliar os irmãozinhos necessitados e vai auxiliar o médium. Então, são os objetivos da mediunidade. Ok? Acho que podemos passar para a segunda parte, né, Stephanie? Isso. Podemos encerrar aqui, aí a gente fica para a próxima. Isso. Eu vou rapidinho, já crio o link e mando para vocês, tá bom? Ok.